Fala pessoal, eu tô aqui com uma guitarra e uma fita métrica, né? E o objetivo desse vídeo é mostrar com esses dois objetos aqui, né, alguns princípios elementares sobre música. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque muita gente tem dúvida sobre da onde que as coisas surgiram, né? A gente aprende, por exemplo, a escala maior, mas não sabe de onde é que essa escala surgiu, por que ela se popularizou, né? Muita gente pode pensar assim, tá, eu posso inventar uma escala qualquer na minha cabeça, mas por que essa escala que eu invento não é útil como a escala maior é útil, né? Quem é que inventou essa escala? Onde é que ela surgiu? Então, nesse vídeo isso vai ficar bem claro, né? Não só a escala maior, mas outras escalas, de onde é que surgiu, de onde é que partiu a ideia de se criar uma escala musical, tá? Então, por que eu peguei aqui uma guitarra? Porque o princípio de criação da música, a descoberta da música, a relação entre as notas surgiu de uma corda esticada, né? Tem um cara chamado Pitágoras, que certamente vocês já ouviram falar. É aquele mesmo cara lá do colégio que vocês ouviram falar quando estava aprendendo a hipotenusa, os catetos, né? Aquele camarada lá, ele inventou várias coisas que foram extremamente úteis para a humanidade, né? Uma delas é a relação das notas, tá? Um dia Pitágoras ele esticou uma corda, né? Tava com uma corda esticada e ele percebeu que a tensão que era produzida sobre a corda, né? Então imagina que tem uma corda esticada e se eu faço mais força para esticar ela ou menos força, à medida que eu estou tocando ela, né? Eu posso prender ela em algum lugar assim, fazer mais ou menos força, tocar ela, vai ter um som diferente, né? Então Pitágoras resolveu começar a brincar um pouco com isso. O que ele fez? Ele amarrou uma corda em duas extremidades, tá? Aí ele percebeu que se ele segurasse, prendesse essa corda bem na metade, tá? E tocasse de novo, então imagina que ele tocou a corda presa nas duas extremidades, depois ele amarrou na metade essa corda e tocou de novo. Quando ele fez isso, ele percebeu que o som que era produzido era bem parecido com o som original, né? Sem apertar bem na metade, só que ele era mais agudo, mas tinha alguma relação assim que era parecia que era até o mesmo som, só que ele era mais agudo. E Pitágoras estava descobrindo com isso o conceito de oitava, né, que é tocar uma mesma nota, só que uma oitava acima, né, fica o mesmo som, só que mais agudo. Então Pitágoras descobriu isso quando ele dividiu uma corda pela metade. Depois ele pegou, dividiu pela metade de novo, tocou, ficava mais agudo ainda, mas parecia que esses sons eles tinham uma relação muito forte entre si. Né? Então se a gente for ver aqui uma guitarra, a gente pode descobrir isso bem rápido. Então considera aqui, né, que a guitarra ela é um instrumento de cordas, e aqui ela tá presa, poderia estar com violão, ou até um piano, né? Que tem. Atrás do piano tem cordas atrás, a gente poderia mostrar isso em qualquer instrumento. Escolhi a guitarra aqui porque tá bem prático. Se a gente for observar aqui, a guitarra tá presa nesse ponto aqui, né, na ponte, e aqui, bem pertinho da mão aqui da guitarra, né? Tá preso também. Então ela tá amarrada nesses dois pontos. Se a gente for dividir ela pela metade, né? Eu vou pegar aqui a fita métrica para ficar bem claro isso, né, para vocês. Eu vou pegar aqui essa fita e medir aqui de ponta a ponta a guitarra nos pontos que ela está presa, né? Então aqui, ó, se a gente for medir, não sei se está dando para ver na câmera, mas tem aproximadamente aqui uns 66 centímetros aqui essa guitarra que eu tô, tá? Então vocês podem até medir o instrumento de vocês aí e fazer a mesma coisa para ver se funciona, né, com outros instrumentos de corda, tá? Então aqui eu tenho 66 centímetros. Se eu pegar bem na metade, né, que é 33 centímetros, então tá aqui, ó, nesse ponto aqui, 33 centímetros na fita métrica, eu tô na 12ª casa, tá? É bem a metade. A 12ª casa, em qualquer instrumento, né, de o violão ou a guitarra, que tem essa marcação, a 12ª casa é a metade, né, da corda. E na 12ª casa, né, quem estudou um pouquinho ali sobre a localização das notas sabe, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, né, sabe que aqui a 12ª casa representa a mesma nota que a corda solta. Então se aqui eu tenho a corda Mi solta, na 12ª casa eu tenho a corda Mi, só que uma oitava acima. Né? Então isso, aqui no próprio instrumento a gente pode ver isso que Pitágoras descobriu, né? Amarrar uma corda pela metade e tocar, a gente está tocando exatamente a mesma nota, só que uma oitava acima. Só que daí Pitágoras resolveu brincar um pouco mais com isso, fazer outras relações matemáticas, né, com a corda. O que ele fez? Bom, bacana, fiz aqui, peguei a minha corda, dividi ela na metade, mas o que mais eu posso fazer com essa corda? Eu posso dividir ela em três partes, né? Então deixa eu dividir a corda em um terço, né? Então um terço aqui de 66 é 22, né? Aqui eu tenho 66 centímetros, então um terço é 22. Então deixa eu pegar aqui o centímetro 22, 22 centímetros está bem aqui, ó, a minha fita métrica.
tá? Então aqui no caso eu tô com a nota Si, né? Já que a corda solta aqui é a corda Mi. Claro que Pitágoras ainda não tinha trazido essas definições, não tinha dado nome para as notas, mas aqui nesse caso vai dar para, como a gente já tá partindo de uma nota, a nota Mi, vai dar para ver certinho como é que isso se aplica, né? Então aqui o centímetro 22, ou seja, exatamente 1/3 aqui da minha corda, eu tô com a nota Si. Tá? O Pitágoras ele descobriu que essa nota, quando eu dividia 1/3 da corda e tocava e comparava com a corda solta, ele percebeu que essas notas tinham uma relação harmônica, né? Que elas poderiam ser tocadas uma depois da outra e tal. Eu poderia brincar com elas e o som que elas tinham guardava uma relação assim bem melódica, né? Bem harmônica. Aí ele decidiu fazer outras subdivisões. Então, beleza, já que eu dividi em 1/3, vamos dividir em 1/4 agora também. Né? Então ele pegou aqui, se eu dividir os 66 centímetros em 4 partes, né? Eu vou ter 33, 16,5, né? Então eu vou ter essa marcação aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Na quinta casa, vou ter a corda Lá. Ou melhor, a nota Lá, desculpa. Então aqui, com a nota Lá, ele também tocou a corda solta, a nota que ele tinha descoberto antes, e essa aqui ele viu que também guardava uma certa melodia assim bem harmônica, né? E ele, então eu posso brincar com essas 3 notas, fica legal. Vamos dividir de novo, ele já dividiu, né? Em 1/3, 1/4, vamos dividir de novo agora 1/5, né? Para ver o que acontece. Então, dividindo por 5 aqui, os 66 centímetros, se fosse por 10 seria 6,6, 13,2, né? Dividido por 5. Então, o centímetro 13, né? Se a gente for pegar aqui, 13,2, medindo vai dar aqui mais ou menos na casa 4, tá? Então aqui eu tenho, nesse caso aqui, o Sol sustenido, tá? Então aqui a gente já descobriu 4 notas, né? O Mi, o Si, o Lá e o Sol sustenido. Nesse caso aqui, que estão partindo da corda Mi, tá? Pitágoras, lá naquela época, o que ele tinha anotado? Anotou assim, tá, eu tenho uma corda, né? Depois eu tenho a corda dividida por 2, que vai ser a própria nota. Aí ele viu a corda dividida por 3, corda dividida por 4, corda dividida por 5. Essas foram as marcações que ele fez. Então ele pegou uma corda e ele marcou esses pontos, né? Por 1/3, 1/4, 1/5. E ele viu que todas essas notas tocadas juntas, uma depois da outra e tal, guardavam uma relação harmônica que era bacana. Daí ele decidiu assim, se eu quero mexer com as notas, brincar com os sons, né? Usando essas 4 notas, né, essas 4 subdivisões de uma corda, eu posso arranjar essas notas entre si e criar melodias, né? Sempre guardando essa relação, 1/3, 1/4 e 1/5. Então esse foi o princípio assim, da descoberta de Pitágoras. Ele fez isso, né, nesse instrumentinho que ele criou, ele puxou uma corda, esticou, né, amarrou nas 2 pontas, fez marcações, né? Ele chamou isso de monocórdio, né, o nome desse primeiro instrumento aí, vamos dizer que não é o primeiro instrumento criado pela humanidade, porque ainda tem os instrumentos de sopro, né? Mas assim, a gente pode dizer que esse instrumento foi o pai dos instrumentos de corda, né? Foi um instrumento que permitiu a descoberta das relações entre as notas, o intervalo entre as notas, tá? Aí claro que depois de Pitágoras, os seus seguidores intelectuais, lá, os pitagóricos, na Grécia Antiga, e também alguns povos, de maneira até um pouco independente, assim, começaram a fazer brincadeiras com essas relações. Eles pegaram assim, por exemplo, não sei se vocês observaram aqui, mas quando eu estava tocando aqui 1/3, né, dividindo a corda por 3, aqui eu tenho 1/3, né, mas do lado de cá eu tenho 2/3, é o que sobrou da corda. Então a parte que eu estou tocando é 2/3 da corda e aqui eu tenho 1/3. A mesma coisa aqui no 1/5, né? Quando eu dividir por 5, aqui eu tenho 1/5, aqui eu tenho 4/5, que é o que sobrou da corda, né? Então, os outros intelectuais, né, decidiram, vamos pegar essa relação de 1/3, né, ou melhor, de 2/3, que é o que sobrou aqui da corda, e vamos multiplicar por uma relação que a gente já encontrou aqui, que é de 4/5, né? Aí eles decidiram multiplicar essa relação uma pela outra. Então, 2/3 vezes 4/5 dá 8 por 15 avos, né? Se a gente pegar esses 8 por 15 avos e multiplicar por 66 centímetros, que é o que a gente estava vendo aqui, o tamanho dessa nossa corda aqui, a gente vai ter o tamanho de 35,2 centímetros, né?
Então se eu pegar aqui a minha fita métrica e medir, encontrar aqui o ponto de 32 centímetros, mais ou menos, né? Ou melhor, de 35,2 centímetros, né? Eu vou estar aqui com essa nota aqui, que é a nota Fá sustenido, tá? Então essa nota aqui, usando essa mesma relação, né, de 2/3, multiplicando por uma relação que a gente já conhece, também sai um som interessante, né? Aí eles continuaram fazendo isso com essa mesma corda, multiplicando pelas outras relações que eles já tinham encontrado, né? Multiplicaram esses 2/3 e encontraram as outras notas. Que nesse caso aqui, né, a gente já descobriu as notas Mi, Si, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido agora, né? E continuando multiplicando para essas relações, a gente encontraria as notas Ré sustenido e Dó sustenido. Então se a gente for perceber, essas notas aí que eu acabei de falar, né, se a gente rearranjar elas, a gente vai ter a escala de Mi maior, que é Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido e Ré sustenido, né? Claro que o nome, a nomenclatura de escala maior e tudo mais surgiu bem depois, mas o princípio de criação, né, imagina que lá no início a única coisa que eles tinham eram marcações matemáticas, né, frações que eles colocaram assim no instrumentinho que eles tinham, né, bem precário. E a partir dessas marcações eles viram, olha, eu posso tocar aqui nessas regiões, nessas marcações, essa corda esticada, que eu vou ter uma relação bem respeitada aqui, posso criar uma melodia bacana. Né? Eles foram percebendo isso com o ouvido, né, e usando a matemática, e eles foram criando isso. Então essa escala, né, que a gente conhece hoje como a escala maior, e até antes dela, a escala pentatônica, que tem só 5 notas, surgiu dessa descoberta, né, das relações que os números, as frações tinham entre si. Então todos os instrumentos musicais, né, não importa se eles são de corda, de sopro, eles guardam entre si essas relações, né, matemáticas. E aqui, se a gente olhar as casas da guitarra, né, tudo que a gente está tocando aqui, a gente está fazendo na realidade uma divisão da corda. A gente pegou uma corda esticada e está segurando ela em vários pontos, né, e gerando sons diferentes por causa disso. Né? A gente está tensionando a corda de formas diferentes. Inclusive, se eu mexo nas tarraxas aqui, eu aperto mais ou aperto menos, também estou mexendo na tensão da corda, estou variando a sonoridade dela. Então os instrumentos eles têm esse princípio, né, das relações matemáticas dentro deles, e é graças a isso que a gente tem a música que a gente conhece hoje. Todas as escalas, né, elas partiram disso. E ao longo das próximas aulas aqui, né, se não conhecia o canal, tu pode até se inscrever, porque a gente vai mostrar aqui nas próximas aulas como é que as escalas deram origem aos acordes, né, aos campos harmônicos, como é que eu posso usar uma escala na prática para criar melodias, né, solos, arranjos, improvisos. A gente vai falar de várias escalas diferentes, né, como aplicar elas na prática, porque isso é um assunto extremamente importante no mundo da música. Eu achei bacana começar com esse vídeo aqui, né, com uma fita métrica, uma guitarra, para mostrar que as coisas elas não ocorrem do acaso, tá? Então a gente se vê nas próximas aulas, nos aguarde. Até lá!